cantor latino, que de vez em quando aparece, nem sempre aparece bem, e a maioria das vezes ou ele é cancelado, ou ele fala alguma besteira, ou ele faz alguma besteira também. Mas e aí, Camille, o que aconteceu dessa vez? Dessa vez, gente, o latino veio expor uma situação da vida dele bem delicada. Inclusive, vocês estão vendo um vídeo, se puderem soltar só um trecho do vídeo, gente, por favor. Convivendo com ele, trouxe ele para perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa, repesteou todo mundo com a Covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para, de alguma forma, se aliviar. Ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso, porque eu não tive pai presente, e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Eu falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos. Olha, que situação, Sim, gente. Nesse vídeo ele expõe aí, né, que um filho dele... Ele que tem vários filhos latinos, né? Ele tem uma paternidade bem extensa. Expõe, então. Bem extensa. Que um dos filhos dele, gente, teria causado muitos problemas para ele. Esse filho em questão, no vídeo ele não revela o nome, mas a paternidade só foi assumida aos 18 anos, quando foi feito um teste de DNA. E como ele falou no vídeo, né? Esse filho teria agredido a esposa dele quando ela estava operada das cordas vocais. Esse filho estaria extorquindo ele ao longo dos anos, Deus, tá? Gente, e é um filho que tem dependência química, de acordo com o latino, tá? Gente, uma situação muito complicada, muito complicada agora, mesmo. Assim, o latino tá com um visual diferente, né? Não é, menina? Suiane, você achou o latino com um visual diferenciado? Sim. Para as meninas, quem é esse moço da televisão, meu Deus? Arrumadinho assim, todo, né? Eu não consegui entender o que aconteceu, o que fizeram com o latino. Gente, parece uma outra pessoa totalmente, né? Totalmente diferente, que é isso. E já pegando aí o gancho aí eu não peguei a fofoca o bonde andando, tá? Mas só por um pouquinho que eu vi aí da fala do latino, me deu nojo dessa fala, porque assim, gente, me poupe, né? Um pai que vai conhecer o filho com 18 anos de idade. Amiga, já tá errado, né? Gente, desvio de caráter do latino, meu Deus! Cadê a falta do pai aí, né? Também na criação, isso conta muito. Então, assim, ele via público, falar do filho dessa forma, né, sendo filho, eu achei totalmente desnecessário. Quem tem desvio de caráter, na minha opinião, é o latino. Com certeza, viu, Suiane? Até porque pai e mãe quer mais acolher o filho, não vai expor o filho ao ridículo como é feito, não vai usar da história pra ter engajamento, hein, Camille? Porque, sinceramente, aí pra mim, ele só engajou, amiga. E o filho dele rebateu, tá? Apesar dele não ter citado, o filho dele usou as redes sociais, ele foi identificado como Guilherme Rocha, né? E ele publicou um vídeo do latino fumando. Gente, não é um cigarro normal, convenhamos, né? E ele troca de farpas. Exatamente. Adoro. Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Isso depois do latino ter falado que vai cortar a pensão e vai cortar o laço com o menino, já que ele viu que isso não tá resolvendo. Gente, sinceramente... Que laço, né, querido? Que laço, né? Que você apareceu aos 18 anos pra pagar a pensão. Amigo, que laço que você tem. Realmente. E que exemplo que você é também, viu? Na hora do acolhimento, meu amor, o posicionamento do pai é completamente diferente. O latino segue sendo cancelado de todas as formas possíveis. Ainda mais o latino, né? Que tem toda a vida dele é moldada em volta de polêmicas, principalmente quanto à paternidade dele. Gente,